Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao colóquio de Física da UFABC. Espero que todos estejam bem. E hoje nós estamos recebendo dois estudantes, né, da UFABC que fizeram a graduação e mestrado com a gente, né? O André Juan Ferreira Martins e o Rafael Alves da Silva, que atualmente são contratados pelo Itaú como cientistas de dados. Muito obrigado por ter aceito o convite, né, para falar sobre essa experiência suas, e a palavra agora está com vocês. Boa. Maravilha. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Breno e a toda a organização do colóquio. É um enorme prazer poder falar aqui para os colegas e os professores que me ensinaram muito do que eu sei. Então, é um grande prazer mesmo. Muito obrigado. Hoje a gente vai trazer aqui uma apresentação um pouquinho diferente, talvez, do habitual. A gente vai falar sobre computação quântica, mas num contexto mais assim, de mercado, como que anda a indústria, tá? E os caminhos a percorrer aí com essa nova tecnologia emergente. Vai ser uma palestra bem pouco técnica. Claro que, se vocês quiserem, depois a gente pode voltar com os trabalhos mais técnicos, mas a ideia hoje é só realmente dar esse panorama geral. Rafa, você quer falar algo antes? Não, eu acho que eu falo por cima do que você falou. Também estou bastante feliz aqui de estar voltando, né, a participar aí da vida acadêmica da UFABC, e feliz aí de manter o contato com vocês aí, tá? E só mais um detalhe, eu não consegui abrir minha câmera por algum motivo, tá? Vou ficar tentando aqui, mas por enquanto não consegui ainda. Mas pode ir tocando aí, André, de boas. Beleza, maravilha, então. Vocês estão vendo, só para confirmar, estão vendo a tela? O candelabro bonitão aqui, tudo certo? A apresentação? Ótimo. Tá tudo certo. Beleza, então vamos lá, vamos começar. Então, conforme eu comentei, a gente vai falar um pouco sobre as aplicações, sobre o mercado de computação quântica, mas eu acho que é bem interessante antes dar uma pequena introdução express aqui do que seria essa área, né? O que vem a ser a computação quântica. Então, eu acho que uma definição simples, mas que captura bem a essência, é bem isso mesmo. A computação quântica é essa área que se dedica ao estudo de como a gente pode utilizar as propriedades muito particulares da mecânica quântica para processar a informação. E, de fato, existem muitas propriedades que a gente utiliza e explora, mas tem três ingredientes muito especiais, três propriedades tipicamente quânticas que a gente explora extensivamente na computação quântica, que é a famosa superposição, o emaranhamento e interferência. Tá? Com essas três propriedades, a gente consegue explorar e criar um novo modelo computacional diferente do clássico, né? E a gente espera que seja melhor. Mas tudo começa, né, a computação quântica ela se inicia assim, no nível fundamental, justamente ao substituir, ao propor uma alteração no que é o nível mais fundamental da teoria de informação, que é o nível do bit, tá? A unidade fundamental de informação. Então, todos nós sabemos que a informação clássica, né, os computadores clássicos aí, em última instância, lá no nível mais fundamental, é tudo 0 ou 1, a gente tem essa lógica binária, a partir da qual a gente constrói tudo que conhecemos na computação clássica e na teoria de informação clássica. A computação quântica, ela vem com uma proposta de, olha só, vamos mudar esse nível fundamental e vamos introduzir aqui o chamado bit quântico, ou qubit, que passa a ser essa nova unidade de informação, mas agora informação quântica. A diferença é que no bit clássico a gente tem esses dois estados possíveis de informação, ou 0 ou 1, essa coisa discreta, enquanto com o qubit a gente passa a ter um estado de superposição entre esses dois estados informacionais 0 e 1. Então, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o que é o qubit. Esse talvez é o slide mais técnico que temos, né? Esse estado de superposição, de maneira genérica, podemos escrever como isso, uma combinação linear desses dois estados, 0 e 1, que tipicamente é tomado como o autoestado de sigma Z, matriz de Pauli Z, tá? E essa label, né, 0 e 1, faz diretamente alusão aos estados dos bits clássicos, né? Por isso que essa, inclusive, é chamada famosa base computacional. Mas é isso, a gente pode escrever o estado de um qubit genericamente como essa combinação linear aqui, né, o estado de superposição. Mas é muito comum, sobretudo aí na área de informação, comunicação, computação quântica, a gente representar o estado de um qubit nessa representação aqui tridimensional, a chamada esfera de Bloch. Nessa representação, nós temos aqui os eixos que estão relacionados com as matrizes de Pauli. Temos identificado aqui os nossos dois estados da base computacional, 0 e 1.
Mas, como vocês podem ver, é possível a gente ter um contínuo de estados possíveis entre esses dois estados, que representa justamente o nosso estado de superposição. Aqui, nessa parametrização, nós escrevemos alfa e beta nessa forma aqui bem familiar, né, dado uma representação esférica, em termos desses dois ângulos θ e φ, os nossos dois ângulos esféricos. Então, nessa representação, de fato, a gente consegue visualizar o qubit de uma maneira um pouco mais geométrica, né? E a sua relação com todas as questões algébricas, os operadores que dão origem às taxas básicas computacional e coisas do tipo. Tá? Como eu falei, esse é o último slide mais técnico mesmo, e essa é uma forma que a gente pode, de maneira algébrica, abstrata, enxergar o que seria o qubit. Mas, claro, fisicamente, se a gente tem a esperança de fazer algo prático, útil, assim, tecnologia, a gente precisa dar um jeito de concretizar toda essa abstração e implementar fisicamente o que seria o qubit. E fisicamente é isso. O qubit vai ser nada mais nada menos do que um sistema quântico de dois níveis, tá? Existem várias propostas de implementação de sistemas físicos de dois níveis. Esses dois níveis, claro, capturados aqui por 0 e 1. E eu vou falar um pouco dessas propostas mais à frente, tá? Mas isso é legal a gente ter ideia de que a gente está falando de coisas realmente concretas, tá? E fisicamente é isso, é um sistema quântico para que tenha, né, essas nossas propriedades, nossos fenômenos da mecânica quântica, que eu descrevi aquelas 3 grandes propriedades, para a gente explorar nesse novo modelo computacional. Tá, então, dado isso, tá, dada a introdução dessa nova unidade de informação quântica, dada a introdução do qubit, o que a gente faz com isso, né? Então, para começar, a gente tem uma nova forma de representar e, claro, é preciso que a gente tenha uma nova forma, uma forma que acompanhe, pelo menos, essas alterações de manipular essa informação, de processar a informação. E isso é feito através da introdução dos chamados algoritmos quânticos, que nada mais é que um algoritmo, uma sequência de instrução que vai alterar ali o nosso estado informacional, dado o input, ele vai jogar para a gente no final um output. Uma forma muito prática, assim, muito comum de representar um algoritmo quântico é através dessa figura que representa o chamado circuito quântico. Tá? Nessa figura, cada uma dessas linhas horizontais aqui representa os nossos qubits. Tá? Esse é um circuito quântico com 4 qubits. Essas caixinhas coloridas aqui são operadores, tá? Operações unitárias que a gente aplica aos qubits, aos estados, para que a gente possa modificar o seu estado, né? Então, isso de maneira abstrata, de maneira bem concreta, são operações físicas mesmo, pulsos de micro-onda, um laser, alguma coisa que vai alterar o estado físico do nosso sistema quântico, que é o qubit. Né? Então, essas operações, elas são compostas, né? Cada uma faz algo, e são compostas de maneira que a gente tenha uma estrutura lógica, um algoritmo que vai manipular a nossa informação quântica no decorrer do algoritmo, no decorrer do circuito. Tá? Então, é no circuito que a gente explora esses 3 ingredientes, né, superposição, emaranhamento e interferência, para que a gente tenha um espaço de computação a priori diferente do clássico e que a gente espera melhor do que o clássico, né, em termos computacionais, para a gente fazer processamento de informação. Legal? Temos alguns desses qubits aqui que atuam em... alguns desses gates, essas portas lógicas, né, que atuam em qubits individuais, outras induzem interação entre os qubits, mas é isso, tá? A gente está manipulando essa nossa informação quântica contida nos qubits. Só que no final, né, dado que a gente faz essa computação nesse outro espaço, uma hora ou outra a gente tem que voltar para a informação clássica, a gente tem que ler, né, tem que fazer uma medida para recuperar a resposta desse nosso processo computacional. Isso é representado por essas caixinhas pretas aqui no final, né, que são exatamente as medidas, uma determinada base e tal, a gente mede, e aí recuperamos a informação clássica como resposta do nosso algoritmo quântico. Então, existem os mais diversos algoritmos quânticos que foram propostos, assim, muitos deles, assim, de maneira teórica mesmo, papel e caneta, vai lá, propõe, né, algumas alterações e propõe novos algoritmos, muitos com provas teóricas em teoria de complexidade, de superioridade às suas contrapartes clássicas, e tem outros que são mais heurísticos, então tem uma míriade, assim, um zoológico de algoritmos quânticos, inclusive esse é o nome de um site, né, Quantum Zoo Algorithm, assim, com vários algoritmos, e todos eles explorando essa nova representação, essa nova forma de processar a informação, com a esperança de fazer melhor. Tá? E só por curiosidade, caso vocês tenham curiosidade, esse algoritmo quântico aqui em particular é um circuito quântico parametrizado, que a gente chama, né? Utilizado em algoritmos variacionais, e esse em particular é uma arquitetura para um algoritmo de Quantum Machine Learning, né? A área de aprendizagem de máquina quântica, que é o que eu venho trabalhando aí ultimamente. Tá? Mas é isso, é uma das coisas que a gente pode fazer com computação quântica.
Então, muito bem. Dada essa introdução super rápida aqui, express, de o que é a computação quântica, talvez agora a gente tenha algumas perguntas, né, que é o que a gente vai se dedicar ao resto da apresentação. Perguntas mais, assim, concretas de mercado e tudo mais. Primeira é, ok, beleza, você falou que a gente pode implementar no sistema quântico, físico lá, e fazer computação quântica, mas o que são, né, esses sistemas, quais são, onde eu executo, o que seria o hardware quântico, vamos falar sobre isso. Depois, ok, dado que eu tenho lugar para executar o algoritmo quântico, como que eu implemento o software, né? O outro lado, o que eu uso para programar esse hardware quântico, né? Como que eu construo os algoritmos? Vamos falar sobre isso também. E no final, claro, depois que a gente tem os dois lados, software, hardware explicado, a gente vai partir para aplicações, né? O que pode ser feito de legal, de diferente, né? De vantajoso com a tal da computação quântica. Vamos falar sobre isso também. Então, antes de falar, eu só queria trazer uma imagem assim, que eu acho que é bastante impactante, né? Para mostrar para vocês que, alguns anos atrás, assim, a computação quântica era muito algo de laboratório, né? Estava discutida, né? Assim, muito acadêmica, mas hoje isso já não é realidade, tá? Tem esse mapa aqui, que todo ano ele é atualizado. Esse aqui já é a versão de 2002, mostrando que hoje a computação quântica ela já movimenta um mercado bilionário, sabe, mundialmente falando. Então é legal, sobretudo, como vai ficar claro daqui a pouco, a gente ainda estamos aí dando os passos da infância da computação quântica, a gente não tem assim, impactos enormes hoje ainda, mas ainda assim a gente já tem um mercado muito aquecido no mundo todo. E essa imagem, apesar de ser legal, tem uma parte triste, né, que aqui no Brasil não tem nenhuma flechinha falando sobre investimentos. Mas eu tenho uma boa notícia sobre isso mais para o final. E claro, quem sabe aqui, a gente está trabalhando para que em 2023 mude, né, essa figura, a gente tenha ali a flechinha colorida para o Brasil. Beleza? Mas é isso, para dar uma ideia que, de fato, existe um mercado, né? Muito a ideia dessa nossa apresentação aqui hoje. E muito bem, tá? Então vamos abordar agora aqueles 3 pontos que eu mencionei, começando para falar sobre o hardware quântico, tá? Aqui eu estou chamando de hardware quântico comercial, porque de fato hoje já tem algumas empresas que fazem hardwares quânticos, que são hardwares pequenos, ruidosos, mas que você já pode usar, você já pode comprar, sabe? Já pode hoje fazer muito mais experimentos do que algo produtivo, do que algo que vai te dar uma vantagem muito grande, mas já está lá, a gente já consegue utilizar. Então, existem N propostas diferentes de sistemas físicos, né, que vão implementar os qubits e os gates, a forma de controlar. Tem muitas propostas dessas chamadas arquiteturas aí de hardware. Eu vou trazer aqui, em particular, 3 que são as mais promissoras e uma outra que é um pouquinho separada, mas é muito promissora também. Vamos começar falando aqui sobre o hardware de supercondutores, que é o hardware feito pela IBM, Google, Rigetti, assim, as grandes, né, players desse mercado se utilizam dessa tecnologia. Então, nesse caso, o nosso qubit vai ser um loop supercondutor. A ideia ali é a gente fazer um átomo artificial, tá? Ao passar corrente supercondutora, a gente consegue criar esse sistema de 2 níveis artificialmente, e ali está o nosso qubit. Né? Então, como você pode ver, essa aqui é a carinha, tá? Ele é realmente feito num chipzinho microfabricado, dado que o pessoal aqui tem anos de experiência de tecnologia, né, nesse tipo de microfabricação, e é isso, tá? O qubit é esse loop supercondutor, e a forma de controlar os nossos gates são feitos por pulsos eletromagnéticos, tipicamente ali no espectro de micro-ondas por ali, tá? Então é isso, esse é o sistema físico que implementa o tipo de hardware com qubits supercondutores que essas empresas fazem. Uma outra proposta, bem diferente, é a proposta de armadilhas de íons. Eu acho esse nome maravilhoso, né? Trapped Ions. E é literalmente isso, a gente pega átomo, ioniza ele lá e bota ele numa armadilha por campos eletromagnéticos e eles ficam lá presos, né? E a gente pode, a partir daí, controlá-los com lasers. E essa imagem eu achei ela muito impactante, assim. Empresas que trabalham com essa tecnologia por exemplo, a IonQ e a Honeywell. A IonQ, ela tem essa imagem aqui do hardware deles, e eu acho muito impactante, porque o que vocês estão vendo aqui, esses pontinhos luminosos são os íons, tá? Um array, assim, uma sequência de íons que estão ali, que são os nossos qubits, tá? São os nossos sistemas de 2 níveis que são manipulados para fazer a computação. Então, é muito legal, tem assim, os vídeos muito legais que a gente vê que realmente os qubits, os íons, eles são movidos de lugar para ter as interações e tal. Então, são coisas muito interessantes, tá? Algumas diferenças entre esses hardwares, mas uma outra proposta, com suas vantagens, desvantagens e tudo mais, tá? E o sistema quântico, né, o sistema físico que representa os qubits também é diferente. E, por fim, vou falar dessa outra arquitetura, que é os computadores quânticos fotônicos. Empresas que trabalham com essa tecnologia, por exemplo, aqui, a Xanadu e a PsiQuantum, tá? E é literalmente fotônico, o nosso qubit será fóton, tá?
E aí aqui um detalhe, dado que a gente está falando de fóton, a gente está no domínio ali de computação quântica de variáveis contínuas, o mais adequado não é falar qubit, o objeto de fato é um Q-mode, né? Não é exatamente o qubit, mas tudo bem. Diferenças à parte, é isso, é um hardware para a gente fazer computação quântica com as suas diferenças, tá? E suas particularidades também. Essa é a cara do chipzinho também, é um chip microfabricado, que nada mais é que um interferômetro, tá? Ali tem alguns componentes, tem os squeezers para você preparar o seu estado, depois tem os interferômetros para você realmente fazer ali as operações quânticas, né? E no final a gente faz a medida, né? Que é, inclusive, só um detalhe, a única parte que precisa ser de fato muito refrigerada nesse tipo de arquitetura. O que é um ótimo argumento a favor da escalabilidade dela, né? Mas, enfim, é isso, tá? Uma outra arquitetura que se utiliza agora de fótons para os qubits. Então, isso tudo é para dizer que existe uma grande variedade do que vai ser o seu sistema físico que vai estar implementando os qubits, como você vai movimentar, né, operar com eles e fazer a computação quântica acontecer. Hoje não se tem claro assim, qual vai ser a melhor plataforma, a melhor arquitetura. A gente tem, sobretudo, algumas indicativas de que talvez existam algumas arquiteturas melhores para alguns exemplos, alguns problemas específicos, mas talvez cedo para dizer, tá? Mas essas são as principais, e repito, de várias outras que existem por aí, quantum dots, cavidade de diamante, até o pessoal da Microsoft que trabalha lá com os fermos de Majorana, né, uma coisa um pouco ainda em discussão e tal, e tem várias, assim, N propostas mesmo, e, enfim, é muito legal ver esse ecossistema muito aquecido, né? E como eu falei, tinha uma coisa que eu preciso comentar, não dá para falar de hardware quântico sem falar do quantum annealing, tá? Cujo hardware é feito em particular aqui pela empresa D-Wave, que é uma das mais antigas trabalhando em hardwares comerciais quânticos. Eu deixei separado, porque o que a D-Wave faz, o que os annealers fazem, não é computação quântica universal, nesse sentido que todos os outros se propõem a fazer, que é tipo, olha, eu tenho qubit, eu tenho gates, eu vou manipular o estado. Eles fazem annealing, tá? Que é um paradigma computacional relacionado com a computação quântica adiabática, e que essencialmente, assim, a gente não pode ter controle direto ao estado dos nossos qubits. A gente simplesmente escreve, mapeia, inicializa o nosso problema e deixa o nosso sistema evoluir, tá? Inclusive o sistema, no caso aqui, também é loops supercondutores, tá? Coisinha microfabricada. A gente deixa os qubits evoluírem para o seu estado de mínima energia, e esse é o procedimento de annealing, tá? Então, por esse motivo, não é um computador genérico, que quer dizer que ele tem um uso muito específico, em particular, é muito utilizado para problemas de otimização combinatória, binária, tipos de problemas muito, muito relevantes, mas mais específicos, tá? Mas justamente por esse fato, por fato da gente não ter que ter um controle tão fino dos qubits, não precisa isolar tanto assim, e o que permite com que a escala seja um pouco maior. Então, hoje, nesses outros qubits aqui, esses outros computadores, né, no paradigma universal, a gente está na ordem de centenas de qubits, 100 e pouquinho, enquanto aqui a gente já tem alguns milhares de qubits disponíveis. De novo, não é só olhar o número de qubit, beleza, um é melhor do que o outro, são propostas diferentes, mas eu acho legal mencionar, tá? Porque a D-Wave, dada a escalabilidade que ela tem atualmente, já dá para ter algum certo impacto para alguns determinados problemas, tá? Sobretudo esse que eu mencionei de otimização já hoje, tá? Enquanto os outros, como eu mencionei, a gente está ainda muito dando os primeiros passos. E é para falar sobre isso que eu trouxe esse slide aqui, né, que hoje a gente vive a chamada era NISQ na computação quântica. Esse NISQ é uma sigla, que é isso aqui, Noise Intermediate Scale Quantum Computing, né? Então, são esses computadores de escala intermediária, pequenos, muito ruidosos, tá? Pequenos em termos de número de qubits, ruidosos, que a gente tem, né, dá para utilizar, mas não é aquele regime de correção de erros, né? A computação quântica tolerante a erros, que é o que a gente espera ter daqui a alguns anos, quando a gente escalar o número de qubits ou ter formas diferentes de correção de erros, né? Então, esse é o fato, estamos aqui na era NISQ. Dá para se fazer algo hoje? Argumenta-se que sim, né? E essa é a nossa ideia hoje, ou enfim, daqui 5 anos, a gente espera conseguir fazer algumas coisas úteis já de impacto, mas tendo em mente que a gente está nessa escala ainda inicial, tá? A gente ainda tem que lidar com muitos problemas no que diz respeito ao hardware. Beleza? Mas, apesar disso tudo, né, tem acontecido uma evolução crescente, né, e, na verdade, é algo que nos dá esperança, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o roadmap de desenvolvimento da IBM, que é uma das líderes aí, né, se não a líder em computação quântica mundial,
E ela tem consistentemente, ano após ano, cumprido a promessa, assim, em termos de número de qubits, né? Inclusive, ano passado, eles anunciaram meio que em novembro, assim, no fim do ano, esse computador, sistema Eagle, que tem 127 qubits, que é o maior sistema que existe atualmente. E é muito legal, assim, causa muito burburinho, porque chegou num ponto onde a gente não consegue mais simular o que esse hardware roda, sabe? 127 qubits, 2 elevado a 127 é uma coisa gigantesca, não dá mais para simular. Então, daqui para frente, a gente realmente entrou num domínio, assim, novo. Né? E é isso, a IBM, ano após ano, tem cumprido essas promessas de escalabilidade, o que deixa a gente muito esperançoso, que talvez ali em 2023 a gente rompe a barreira de 1000 qubits, aí vamos ver o que vai acontecer. Né? Vamos ver, estaremos aqui, se tudo der certo para ver, e vai ser bem interessante, né? O que vai acontecer com a escalabilidade dali para frente. E outras empresas também têm esses roadmaps de escalabilidade, tá? A IonQ tem um também, por exemplo, a IonQ, lembrando, IBM faz supercondutores, qubits supercondutores, IonQ, Ion Traps, mas cada um tem seu plano de escalabilidade e o que se espera fazer quando essa escala chegar. Esses dois slides vocês vão ver lá no final, o Rafa vai mostrar para vocês, tá? Depois que ele falar de aplicações, para vocês terem uma ideia do que a gente consegue fazer quando chegar em 1000 qubits, sabe? Aí o Rafa vai falar melhor sobre isso para o final, beleza? Mas isso é a notícia boa. A gente está com hardwares pequenos hoje, ruidosos, mas temos pessoas brilhantes aí trabalhando no hardware, que definitivamente não é o que eu faço, que estão lá trabalhando para fazer com que a gente tenha as promessas algorítmicas concretizadas no hardware. Beleza? Então, isso, pequena discussão sobre hardware. Agora falar sobre o software. Né? Beleza, temos o hardware, teremos o hardware. O que a gente pode fazer para usar ele? E é necessário a gente criar os nossos algoritmos quânticos, mas não somente criar assim no papel, mas implementar eles de alguma maneira. E existe, claro, uma pilha assim de camadas de abstração entre um algoritmo e o hardware mesmo, né, para aquele algoritmo ser transformado em sistema impulsos controlados pelo sistema de controle para modificar os qubits e tal. Tem várias camadas de abstração, mas aqui eu vou falar, né, falei um pouco do mais baixo nível, que é o hardware, agora a gente vai para o alto nível, que é como que eu produzo um algoritmo quântico. Então, como eu mostrei para vocês lá no começo, aquela figurinha do circuito, de fato, é assim que a gente programa computador quântico, tá? Então, para quem está acostumado a trabalhar aí com computação clássica, programação, sabe que a gente não vai estar pensando em nível de bit, né? A gente aprende sobre bits quando está estudando lá eletrônica digital e tal, mas a gente nunca fica pensando no circuito clássico ali, né? A gente tem uma abstração, um alto nível ainda maior. No caso da computação quântica, não. A gente precisa pensar em termos dos qubits, em termos das operações que a gente vai fazer, em termos dos circuitos. É assim que a gente precisa pensar hoje para ter realmente essa forma de explorar os recursos da mecânica quântica a nosso favor. Mas não quer dizer que a gente precisa programar em linguagens de tão baixo nível assim, né? Tipo um assembly quântico. Não é. A gente usa bibliotecas de alto nível em Python, sobretudo, para a gente programar os algoritmos quânticos que a gente quer executar, tá? E simular eles e coisas do tipo. Então, começo aqui falando do Qiskit, né, que é o framework de desenvolvimento aí, esse SDK, né, Software Development Kit, esse kit de desenvolvimento de software disponibilizado pela IBM, tá, que seguramente dá para falar que é a ferramenta mais popular no mundo para se fazer software em computação quântica. E não só software, tá? Dá para fazer até mexer com hardware com o Qiskit. Então é muito legal. Temos as bibliotecas disponibilizadas pela Xanadu, que é aquela empresa que faz os chips fotônicos, tá? E temos duas aqui, tem a Strawberry Fields, que ela é especificamente para trabalhar com variável contínua, com os Q-modes, né, com software fotônico. E temos a Pennyline, que ela é um pouco mais genérica, mas que ela foi desenvolvida pensando especificamente em circuitos variacionais. Ou seja, quanto machine learning, aplicações em química, simulação quântica e coisas do tipo. Tá? É um framework de programação diferenciável maravilhoso. É o meu preferido, tá? Vou falar aqui. Então temos isso. Temos as bibliotecas, os frameworks da Google, tá? Então, o Cirq, que é esse framework parecido com o Qiskit também, coisa mais genérica. A TensorFlow Quantum, que é uma biblioteca pensada também para Quantum Machine Learning. Para quem conhece o TensorFlow normal, é um dos principais frameworks de redes neurais, né? Então tem a alteração quântica. Temos também as ferramentas aqui de uma empresa que eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco, a Quantinuum. Tem o Ticket, que é uma espécie de compilador agnóstico a hardware e a software, um negócio muito, muito legal, que faz um trabalho mais de integração. E temos esse símbolo aqui, é de uma biblioteca chamada Lambeck, com Q no final, que é o nome é homenagem ao linguista Lambeck, e essa biblioteca ela é usada para fazer processamento de linguagem natural quântico.
tá? Que é uma parada que um cara lá de Oxford pesquisa e hoje ele é tipo, o Chief Scientist dessa empresa aqui. Então eles estão avançando muito nessa frente, tá? Algo muito legal também. Então todas essas bibliotecas que estou mostrando para vocês são bibliotecas de Python, tá? Então Python, linguagem maravilhosa, alto nível que a gente utiliza, são bibliotecas que a gente vai utilizar para as nossas aplicações específicas em computação quântica, tá? Pensando no baixo nível, mas programando no alto nível. Além disso, esqueci de falar da D-Wave, foi mal. Mas tem a Ocean também, que é a biblioteca também em Python, da D-Wave, para a gente programar os annealers, tá? Então tudo aqui Python. Para além disso, a gente tem o Q-Sharp, acho que é notável falar sobre ele, que é uma linguagem mesmo, então não é Python, é outra linguagem baseada em C#, que é uma linguagem da Microsoft, para fazer computação quântica também, bem legal. E tem acho que é legal mencionar também o Orquestra, que não é nem uma linguagem, é um framework, assim, meio que full stack, pensando da concepção até o deploy, até você botar as coisas em produção. E esse Orquestra ele é desenvolvido aqui pela empresa Zapata. Tá? Então isso para dar uma ideia para vocês que, sim, tem muito software, né, muita ferramenta para a gente produzir os nossos algoritmos. E aí, em particular, onde a gente trabalha, né, é fazendo solução, é criando algoritmos mesmo, implementando eles e tudo mais, integrando com outras rotinas clássicas, ao invés de trabalhar com hardware, né? Mas é isso, tá? Tem esses dois lados muito legais. E aí, um ponto importante, antes de o Rafa partir para as aplicações, como que a gente pode acessar o hardware, né? Dado que, claro, a gente não... É difícil imaginar, pelo menos hoje em dia, assim, que empresas terão um hardware quântico dedicado, né? O modelo que está se encaminhando é a gente ter alguns lugares que tem alguns hubs, assim, com alguns computadores quânticos, que são acessados através da nuvem, né? Que é, na verdade, um modelo que o mundo está migrando até mesmo na computação clássica, né? Tudo está indo para a nuvem hoje em dia. Nada mais é feito on-premises, né? Assim, local. Então, esse é o modelo que a gente imagina que vai acontecer. E hoje já existe alguns serviços que disponibilizam esse acesso remoto aos hardwares quânticos. O principal, talvez hoje, assim, o mais impactante é da Amazon, tá? A AWS Braket aqui, que disponibiliza acesso ao hardware da D-Wave, da IonQ, da Rigetti. Você vê que tem essas 3 arquiteturas diferentes que você pode acessar. E realmente acessar, pessoal. Você vai lá, cria uma conta e paga pelo quanto você usar. Você pode pagar por job, por shots, né? Você paga lá e usa, beleza, né? Então, muito legal isso. E, claro, não dá para falar também, não dá para deixar de falar do Quantum Experience da IBM, que também é mais restrito, né? Que a gente pode acessar só os hardwares só da IBM, mas só entre aspas, tem muitos hardwares lá disponíveis que a gente acessa através da IBM também e entra na fila. E o que é legal é esse que dá para fazer de graça, tá? Quem quiser pode entrar lá de graça, vai ter uma fila talvez para poder executar os jobs, mas você pode sim já sentir como é que é essa execução, tá? De hardwares quânticos pela IBM também. Então é isso, assim que a gente acessa o hardware. E aí, antes de partir para as aplicações, eu queria trazer para vocês aqui algo sobre empresas assim e em que áreas que a gente tem no mundo algumas iniciativas grandes de começar a pensar em aplicações de computação quântica. De novo, hoje é muito na vibe, olha, a gente precisa se preparar, tá? A gente não tem um hardware escalável ainda, mas a gente acredita que vai ter. O pessoal do hardware é muito, muito bom, muito competente, e logo a gente vai ter. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a se preparar. Vamos começar a criar nossas soluções, criar os nossos algoritmos para que assim que tiver, né, aí um hardware, beleza, a gente sai na frente e tem a vantagem competitiva. Então eu vou falar aqui de algumas aplicações, tá, de algumas empresas e em que áreas que elas atuam, e depois o Rafa vai entrar um pouco mais profundo nas aplicações. Então a primeira grande área, assim, é simulação quântica. E aqui eu estou falando realmente não simular circuitos quânticos, mas fazer o que o Feynman propôs no começo, né? A computação quântica nasceu ali com a ideia dele, você quer simular um sistema quântico, você tem que usar um sistema quântico, né? Então, sistemas quânticos a gente quer muito simular, tá? Desenvolvimento de materiais, química, farmácia, todo esse tipo de coisa que são problemas dificílimos a gente tratar classicamente, justamente porque os espaços escalam muito, assim, é algo que classicamente é de fato intratável, mas a computação quântica não, né? Então, tem 2 empresas aqui que eu gosto bastante delas, a Algorithm Q, não sei como fala isso exatamente, mas é uma finlandesa, e a Maintain AI, que é o pessoal do Canadá, dos Estados Unidos, que elas desenvolvem aplicações especificamente na área da saúde, tá? Então, desenvolver novos medicamentos, desenvolver novos tratamentos, seja tratamentos peptídicos, né, à base de proteína, seja química mesmo, é isso que eles trabalham, né? Então, muito legal.
Tem essa HQS, uma empresa alemã, que trabalha também com simulação quântica química, mas um pouco mais focada para o lado de materiais, tá? Então, é desenvolvimento de novos materiais. Em particular, ali eles trabalham, eu vi trabalhos em polímeros e coisas metálicas, tá bom? Uma empresa bacana. E a Continuum, né? Eu falei para vocês que eu ia falar sobre ela, eu vou falar sobre ela algumas vezes ainda, porque essa empresa, ela é um conglomerado, se juntou uma empresa antiga lá da Inglaterra, a Cambridge Quantum Computing, se juntou com a Honeywell, que é uma desenvolvedora de hardware, e formaram esse conglomerado contínuo aí, que eles agora trabalham em tudo, assim, né? Quase todas as aplicações eles estão lá trabalhando, e uma, notoriamente, né, que eles vêm se dedicando bastante forças nos últimos tempos, é em simulação quântica. Tá? Então, empresinhas legais aí. Tá? Aí tem outro lado, que não é exatamente diretamente computação quântica, mas tem a ver, tecnologias quânticas no geral, que é o lado de criptografia e segurança. Então, para quem já ouviu falar do algoritmo de Shor, sabe, da ameaça que existe, né, a nossa criptografia, a nossa segurança, nessa onda tem muitas empresas que surfam nessa ideia, né, de ou propor protocolos criptográficos resistentes a ataques quânticos, ou propor protocolos diferentes mesmo, enfim, tudo relacionado assim com segurança e criptografia. Tem várias espalhadas por todo o mundo, fazendo coisas diferentes, algumas têm um sistema de números quânticos aleatórios, geração de números quânticos aleatórios, outra números aleatórios quânticos, na verdade, né? Outras fazem realmente esses sistemas criptográficos, enfim, tem de tudo. Não é uma coisa que eu conheço muito, mas, claro, tem-se uma preocupação enorme com esse tipo de coisa, né? Dada as características que a gente conhece aí da computação quântica e seus potenciais. E, por fim, finanças, né? É importante dizer, sobretudo que a gente, né, eu estou muito inserido nesse contexto. Temos a empresa Multiverse Computing, que é uma empresa espanhola, é de uma galera lá que era super expert de banco e também em computação quântica, se juntaram e formaram uma empresa consultoria focada em finanças. Então lá eles trabalham tanto com consultoria de fato, olha, vamos criar algoritmos quânticos novos, ou as chamadas rotinas quantum inspired, né? Inspirada na mecânica quântica, mas clássica. Né? Em particular, eles usam muito lá Tensor Networks, né? As ferramentas muito utilizadas em matéria condensada. Muito legal essa empresa. Temos a Continuum, novamente, como eu falei, atua em todos os lugares, então atua bastante em finanças. Tem uma francesa, Quantify, que também está ganhando cada vez mais espaço aí e pensando em problemas de finanças, problemas de gestão de risco, otimização de portfólio, coisas nessa direção. E a gigante Kissware, também uma consultoria americana que trabalha full stack também em vários ramos de aplicação, mas em particular eles têm um trabalho bem legal em finanças e problemas relacionados a finanças, e dá pra gente... E é assim, a que eu conheço mais porque eu trabalhei diretamente com eles, então, de fato, eles são muito bons nisso, né? E oferecem esse tipo de serviço. Legal? E, bom, deu um spoiler. Mas antes, uma coisa que vocês podem ter percebido aqui, ó, eu fiz questão de colocar as bandeirinhas para a gente meio que se localizar e ver onde que as iniciativas estão. Mas vocês devem ter notado falta, né? Inclusive aquele primeiro mapa lá que não tinha Brasil, né? Mas eu tenho uma ótima notícia, que nós temos, sim, uma consultoria brasileira prestando esse tipo de serviço, tá? De, olha, vamos criar rotinas quânticas, vamos ajudar as empresas a se prepararem para o futuro quântico. Essa empresa chamada DualQ, tá? Formada aqui por uma galera lá do Rio Grande do Norte, né, da UFRN. O Rafael Chaves, talvez vocês conheçam. Né? Temos o Asqueri também, que é de Alagoas e também ficou um tempo lá na UFRN. E o Leandro, que hoje ele está lá no Oriente Médio, mas também está relacionado. Então, é uma startup, né, com essa ideia mesmo de consultoria, de prestar serviços juntando inteligência artificial, computação quântica e focando nesse nicho, assim, a priori de mercado financeiro. Então, eu fico muito feliz com esse tipo de coisa, né? Por isso que eu acho que logo a gente vai ter um mapinha colorido lá no Brasil com iniciativas brasileiras grandes nesse mercado, né? A gente tem tudo para fazer isso, e iniciativas dessas aqui são muito legais para a gente ir com tudo. Beleza? Então, aqui eu termino. Agora eu vou passar para o Rafa. Dado tudo isso... todo esse contexto, tem muitas empresas que decidem criar dentro de si, não são empresas de computação quântica, mas que querem se aproveitar de computação quântica. E para isso eles não querem simplesmente contratar uma consultoria, mas sim criar um time interno. Né? E agora o Rafa vai falar um pouco sobre esse contexto. Rafa, vai lá. Muito bem. Então a gente já tem, né, empresas buscando essas soluções, tá? Buscando soluções mais customizadas, né, para cada problema. Pode passar aí se quiser, André. Boa.
Boa. Então, tem muitas empresas, né, que buscam, assim, tem parceria com consultoria e tal, né, mas que buscam resolver dentro de casa alguns dos seus problemas, tá? Então, a gente está passando aqui por diversas, né, indústrias tipos de indústria, né, tipos de áreas de atuação que já estão buscando essas soluções, né? Você vê que tem aí Hyundai, né, BMW, né, isso só na parte de carros, né, de automóveis, na indústria automobilística mesmo. Aí pode passar para a próxima, né? Bom, tem na farmacologia, né, na desenvolvimento de remédios, né, desenvolvimento até de cosméticos também, né. Isso vai ser no futuro uma grande área, tá? Porque tem problemas muito difíceis atualmente que os pesquisadores têm, né, simulação de molécula e essas coisas assim, que a gente até tem soluções, mas são soluções que não são tão fáceis, né, de serem encontradas e muitas vezes até soluções subótimas, tá? Pode passar para o próximo? Bem, e tem aí, né, que o André já vinha mencionando aí, né, casos aí de bancos, né, indústria financeira, né, você tem aí o JP Morgan, né, o maior banco lá dos Estados Unidos praticamente, né, tem o Goldman Sachs e tal, fazendo parcerias aí, e tem bancos na Europa também, né, como o CaixaBank, que já estão buscando suas soluções aí, customizadas, tá, inclusive já estão usando um pouco de marketing também, então já tudo integrado. Bora agora para as aplicações específicas. Esqueci da Airbus, né? Tem Airbus também aí um exemplo na indústria aérea, né? Então tá bastante assim. Vocês veem que tem exemplos de vários nichos, né? Que já estão buscando soluções. Isso é muito bom, né? Isso só tem a acrescentar para a área, né? Quanto mais gente querendo, né? Maior a demanda, né? Vai provavelmente talvez crescer a oferta também, tá? Então é isso. Muito bom, pode passar. Aplicações, né? Que é o que todo mundo gosta de ver, tá? Então, uma das aplicações muito interessantes de computação quântica é na área de otimização, tá? Então, tem problemas que a gente sabe que classicamente são bastante intratáveis, tá? Geralmente, nossos computadores precisam ser computadores muito potentes e, mesmo assim, tem que usar de algumas heurísticas, tá? Para conseguir chegar numa solução. Muitas vezes são soluções que não são ótimas, né? Então, são soluções subótimas. E a computação quântica pode, no futuro, realmente ter um impacto muito grande nisso aqui, tá? Então, aqui tem um exemplo interessante, né, de otimização na mobilidade urbana, tá? Então, o que é isso? Otimização de semáforos, né? Então, a gente sabe que as cidades grandes, elas sofrem, né, aí com trânsitos, né, aí, principalmente horário de pico, né? Então, o que a gente pode fazer, né, considerando uma cidade grande, de porte grande, será que a gente consegue otimizar, por exemplo, através dos sinais de trânsito? Será que a gente consegue achar uma solução que minimize a possibilidade aí de ter áreas muito, né, com trânsito parado e tal, né? Ter uma fluidez um pouco maior aí nesse trânsito aí de carros, né, pela cidade? E esse pessoal aí fez um modelinho, né? É um modelinho bastante simplificado, né? Mas já é algo interessante, tá? E o que eu gostei bastante dessa solução aí é que ela meio que modela esse problema aí como um problema aí, né, do modelo de Ising, né? Análogo, né? Então, o que são dois estados possíveis, né? Vocês podem ver nesse desenho aí, né? Onde o estado na vertical está aberto, né? Estado positivo, e se na horizontal estiver aberto, é o estado negativo, tá? Então, o que é feito, né? Isso vira aí, né, uma hamiltoniana, né? É análoga ao modelo de Ising e, subsequentemente, isso é resolvido usando o quantum annealing, tá? E tem esse paper deles aí, muito interessante, eu sugiro realmente ler, porque é bem bacana mesmo, assim, sabe? Então, aí podemos ir para a próxima. Bom, Volkswagen, eles estão com a iniciativa Quantum bem assim ampla, tá? Então eu trouxe 2 pontos aqui para falar, mas não se limita de modo algum a isso, tá? O primeiro é parecido com o que eu mencionei anteriormente, tá? É a mobilidade. Eles fizeram simulações especificamente na cidade de Lisboa, tá? Então em relacionado à mobilidade de ônibus, né? Então, o que eles buscavam, né? Buscar rotas, né, ótimas, né, para que os ônibus evitem áreas congestionadas, né? E também áreas assim onde teria maior a princípio trânsito de passageiros, né? Então a gente sabe que assim parece um problema simples, né, falando, mas na hora de fazer as otimizações isso vira uma coisa gigantesca, né? Que é uma coisa combinatorial, né?
Então, pode ser que seja bastante complicado, tá? Então, eles fizeram essas simulações assim, né? E o modelo deles ia dando, assim, quase que instantaneamente as melhores rotas, né? Isso tudo através de um app, tá? Então, essa experiência é bem interessante. Outra coisa que eles fizeram também, mais ou menos, nessa linha, foi aplicado na linha de produção, tá? Então, a linha de produção, a gente sabe que tem custos, tá? Então, parar a linha de produção, mudar a linha de produção, tem custos associados, tá? E eles aplicaram justamente na parte de pintura, tá? Então, dependendo da cor do carro, a gente sabe que tem produtos diferentes que eles têm que passar, né? Antes, né? Meio que antes de virar tinta mesmo, tá? Só que ficar trocando o tipo de produto pode ser custoso, tá? Então, o que eles fizeram foi justamente tentar modelar isso de modo a ter aí um fluxo ótimo de carros e de etapas e tal, a fim de realmente eliminar esses custos. Agora, assim, o que eles usaram, assim, especificamente, não foi revelado, tá? Tem muita coisa aí de segredo, meio que um segredo industrial aí. Mas eu suponho que tenham sido lá o Quantum Approximate Optimization Algorithm, tá? Que é um bem classicão, bastante usado em otimização combinatorial, tá? Pode passar aí, mano. Bom, esse é interessante, tá? Esse é interessante do ponto de vista químico, né? E também farmacológico, né? Um dos problemas que a gente tem realmente no desenvolvimento, né? De novos produtos é simulação de moléculas complexas, tá? Em geral, a gente busca aí achar o ponto ótimo, né? Ou seja, a mínima energia, né? Da molécula. E isso não é tão fácil, tá? Então, a gente sabe que se a molécula for grande, isso pode ser bastante complicado. Classicamente, tem algoritmos, mas em geral, assim, não é muito fácil. Isso acaba limitando muito o desenvolvimento, né? De novos produtos, tá? O que eles fizeram aqui foi realmente tratar isso quanticamente, tá? Então, existe uma coisa chamada circuito Variational Quantum Eigensolver, tá? Que é um tipo de otimização. Eles usaram isso aqui para realmente achar pontos mínimos aí de energia, tá? Essa aqui particularmente foi em relação a baterias, tá? Então, em simulação de baterias. Só que isso, no futuro, a gente vai conseguir fazer isso para moléculas um pouco mais complexas, tá? E na medida que isso for se concretizando também, né, a geração de valor aí na indústria, nessas indústrias químicas e farmacêuticas vai tender a aumentar muito. Mas teria outras abordagens que eles poderiam achar, mas essa é uma das abordagens padrão, assim, principalmente nessa era NISC, tá? Bom, esse aqui é interessantíssimo, tá? Então, foi que a Hyundai, né, um exemplo aí na indústria automobilística, tá? Eles fizeram aí meio que um algoritmo para classificação de imagens, né, detecção aí de objetos 3D. Isso aí é num contexto de veículo autônomo, tá? Então a gente sabe que para ter um veículo que seja realmente autônomo, né, esse veículo tem que saber lidar com diversos obstáculos, né, do mundo real, no mundo físico, e precisa identificar, por exemplo, sinais de trânsito, tá? Então, basicamente esse problema aí foi, né, treinar um modelo para que ele consiga identificar alguns tipos de sinais de trânsito mais comum e também identificar objetos 3D, tá? E a coisa mais interessante que eu acho que saiu desse problema, não sei se eles são o primeiro a fazer, mas eu achei bem interessante, foi que eles conceberam uma maneira de codificar imagens em estados quânticos, tá? Então, para dados tabulares, né, a gente já sabe assim fazer mais ou menos, né? A gente já sabe fazer esse map aí, mas para imagem é um pouquinho mais, eu acho assim, eu penso que seja um pouquinho mais complicado, tá? E parece que eles acharam alguma forma ótima de fazer isso. Agora, o algoritmo de aprendizado de máquina quântica aí, que eles usaram posteriormente, eu não sei muito, mas eu acho que talvez tenham sido circuitos variacionais, tá? Então, eles também não se abriram muito sobre isso, também meio que a proposta aí de segredos industriais, tá? Pode passar para a próxima. Bom, esse interessante aqui também, né, já na indústria de energia, né, acho que especificamente petrolífica aqui, também fizeram aí um classificador, tá? Então esse classificador aí seria um problema de classificação em 3 classes, né, onde cada classe seria um tipo de fluxo, né? Bem interessante também, foi feito em conjunto aí com a IBM, juntamente com a CQC, né? E é bem interessante.
eles conseguiram fazer esse problema de classificação quântico de modo que com poucos qubits ele conseguisse bater um problema de classificação clássico, né, usando um SVM aí, né, que é um Support Vector Machine. E é bem interessante, né, conseguir fazer isso com uma economia de qubits, né? A gente sabe que a gente tem acesso muito limitado atualmente a qubits, tá? Então, achei bem legal também. Pode passar? Bom, e finalmente, assim, não é computação quântica propriamente dita, mas é uma área prima ou irmã aí, né, pode-se dizer. Então, achei bem interessante trazer também, tá? Então, já existem aí, né, chips, né, sendo feitos aí, né, para geração de números aleatórios. A gente sabe que números aleatórios, eles têm, assim, aplicações amplas, tá? Então, todos os sistemas que a gente usa atualmente, sistemas digitais, devem ter algum tipo de, né, de criptografia, né? Então, é muito interessante. Geralmente, as criptografias que a gente tem atualmente usam pseudo números aleatórios, tá? Então, a gente sabe que é difícil saber o padrão que gera aqueles números, mas a gente sabe que não é verdadeiramente aleatório, tá? Então, o que foi usado aqui, né? Esse chip, né, de geração de números aleatórios foi integrado, né, a um smartphone, né? A princípio, eu acho que por motivos de segurança, né? Então, eu imagino que eles estejam usando essas chaves aleatórias para algum tipo de protocolo interno, né, do smartphone para segurança, mas é algo interessante e é uma solução que pode ser aplicada em outras áreas, né? Então, tem desejo aí, né, de usar, por exemplo, geração de números aleatórios para, por exemplo, fazer Monte Carlo, né, outros métodos estocásticos aí, tá? Então, é bem interessante mesmo isso, tá? E parece que está bem desenvolvida essa área, tá? Pode passar. Bom, agora bora falar do que a gente precisa transpor, né, as barreiras aí para realmente concretizar tudo que a gente falou, né? O André já chegou a mostrar para vocês, né, parcialmente esse slide aí. O que a gente tem aqui embaixo na parte azul, interessante, né, com os anos, né, as evoluções dos números de qubits, tá? Então se espera aí que aí a partir de 2024 a gente ultrapasse o threshold aí de 1000, né, 1000 qubits, isso vai fazer uma diferença, né? Espero que sejam 1000 bons qubits, né? Isso a gente espera que seja, mas já tem uma expectativa aí de geração de valor, tá? No fim desse período aí estipulado, espera-se aí um aumento de valor de na casa de 3 bilhões de dólares, tá? É muita coisa aqui. Aí vocês podem ver aí como vai ser distribuído, né, essa geração de valor aí, né, em quais áreas, e é cumulativo também, tá, gente? Então ver isso de maneira cumulativa. Então se espera aí, né, que essa década que a gente está presente, assim, seja bem intensa, né, em termos de computação quântica, né, de casos de uso de computação quântica, e assim, é algo que a gente precisa realmente se manter atento, porque toda hora sai uma coisa nova, né? Então é uma área bastante até excitante de estar fazendo, tá? Pode passar para o próximo. E a gente tem mais ou menos aí eu falei da IBM, né? Esse aí é para o IonQ, tá? Então eles também aí têm essas expectativas aí da evolução aí do número de qubits e principalmente aí das aplicações, né, que vão ser possíveis quando chegarmos, né, a esses pontos aí. E até o fim dessa década a gente vai ter assim bastante liberdade para resolver vários problemas, né? Então é interessante. Perfeito. E só um comentário aqui, é que o Rafael falou de várias aplicações super legais, e de fato são aplicações que já existem, foram reportadas na literatura e em notícias, mas que são sobretudo mais provas de conceito, né? Não é algo que seja produtivo, que realmente cause impacto grande, dada a escalabilidade. Então, quando vocês veem aqui machine learning, né, materiais, otimização, é onde a gente espera que, assim, a gente vai sentir impacto, sabe? Vai dar um pau nas coisas clássicas, a gente vai começar a conseguir realmente resolver problemas que hoje são impossíveis. Então, é esse tipo de impacto, né? Se tudo der certo com o hardware, né, nossas expectativas forem cumpridas aí. Com certeza. E quando a gente sair da era NISQ, aí sim a gente vai ter aí a computação quântica em toda a sua glória aí, né? Perfeito. Bom, pessoal, então, acho que é isso. Muitíssimo obrigado pela atenção. Agora a gente está aqui disponível para perguntas.
Valeu, pessoal. Muito obrigado, André e Rafael. Já tem algumas perguntas aqui. Vou abrir primeiro para o Rafael Paiva. Ô, André, eu acho que pode deixar até esse ano, tá? Rafael, seu microfone está... Tá ok agora? Tá. Bom, obrigado, André. Obrigado, Rafael, pela apresentação. Foi bem legal. Vocês deram um grande overview sobre essa área. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou fazer uma que eu acho que é a mais interessante para vocês agora, que vocês falaram que a ideia de vocês é acessar isso daí e não ter um computador quântico seu, mas acessar online via qualquer outra coisa, qualquer outro meio. Só que a gente está vendo é que está caminhando cada vez mais para um computador quântico fazer uma determinada tarefa, né? E como é que vocês vão resolver isso? E também como que você resolve o problema de criptografia dos seus dados, né? Já que vocês trabalham no Itaú, vocês têm que ter sigilo, então vocês também não podem falar muitas coisas que vocês podem fazer, mas vocês também têm que ter sigilo que o seu algoritmo não vai ser usado por outra pessoa. Como é que vocês já pensaram nisso? Qual que é a ideia? Ou é só uma... André tá no mudo, eu acho. Verdade, foi mal. Então, o Rafa manja bem mais segurança do que eu, ele pode falar melhor sobre a segunda pergunta. Sobre a sua primeira pergunta, vocês estão vendo? Voltou a tela? Eu tinha descompartilhado. Vocês voltaram a ver? Sim, sim. Tá, beleza, ótimo. Então, realmente, assim, parece que a gente está caminhando para hardwares específicos terem aplicações específicas. Por isso que a gente tem um serviço como a AWS Braket, é um modelo que eu acredito que vai ser o que vai vingar mais para frente, sabe? Porque ele permite a gente acessar meio que on demand, assim mesmo, sabe? O quanto pay for use, quanto você usa, você paga, beleza. Hardwares diferentes, né? Das mais diferentes arquiteturas. Então, hoje, assim, né, com essas coisas pequenas, a gente tem já uma meia dúzia de hardware diferente que dá para a gente acessar. Conforme as coisas forem crescendo, eu não duvido que a AWS engula todo esse mercado, assim, e a gente tem ainda mais hardwares possíveis da gente acessar. Tá? E eu falo da AWS hoje, porque ela é uma gigante em cloud, mas tem outras iniciativas também. Por exemplo, da Microsoft tem o Azure Quantum, né? Tem o Azure, que é o sistema de cloud deles, e eles estão iniciando, está crescendo o Azure Quantum também com essa mesma proposta. Então eu vejo um mercado assim, grande, muito que acontece hoje de descentralização assim, e ir para cloud, eu acho que vai acontecer bem parecido. E aí, nesse caso, a gente vai ter opções, sabe? De usar o que precisar para cada aplicação. Aí, Rafa. Agora, esse ponto da segurança é interessante, né? Acho que vai virar cada vez mais uma preocupação. Só que, por outro lado, atualmente, assim, a gente já utiliza vários serviços, né, em computação clássica, né, que são serviços que estão instalados, por exemplo, na AWS, tá? Então, a gente já roda algoritmos, né, dentro da AWS. Eu acho que quando, né, virar a chave realmente para usar computadores quânticos, essa lógica vai se manter, só que o risco de segurança não vai ser eliminado enquanto a gente, de fato, não começar também a fazer criptografia quântica, né? Então, é isso. Não sei se respondeu, tá, gente? Acho que... Não, respondeu, mas eu acho que no caso de vocês, né, no nosso caso, que é uma aplicação acadêmica que é mais ampla, a gente vai conseguir usar esses diversificados hardwares para comparar. Só que quando você entra no mercado que é mais competitivo, você vai querer criar um hardware específico para resolver o seu problema de sempre, né? Então, esses hardwares que vocês vão ter, eles não vão competir com o Goldman Sachs, eles não vão competir com outras financeiras gigantes, né? É isso que eu estou falando. Assim. Tá. É um problema que vocês, na indústria, têm que resolver mais no futuro. Eu queria saber se vocês tinham uma ideia, se o Itaú tem alguma ideia de desenvolver alguma coisa ou não, era só... Não, em termos de hardware, eu acho que não, viu? Eu acho que o futuro é usar como serviço mesmo, né? E principalmente na nuvem, assim, né? Eu imagino, né? Exato. Mas o que você falou é muito interessante, porque tem algumas parcerias, se você notar algumas das parcerias das notícias, são empresas de consultoria de software com hardware. E por que isso? Porque tem um argumento forte de tipo, olha, vocês estão no começo, né? Vocês estão onde a gente está começando a crescer o negócio. Então, se vocês virem com a gente trabalhar juntos, a gente pode
adaptar o nosso hardware, adaptações pequenas, que sejam até coisas maiores, para sua necessidade, sabe? Então, existe uma conversa nesse nível hoje mesmo, por isso que as parcerias sempre são a quatro mãos, assim, não dá para a gente trabalhar sozinho, né? Porque precisa ter esse contato com o hardware também. Agora, qual nível de customização a gente vai chegar? Eu não sei, acho que é o tempo que vai dizer, né? Mas tem esses movimentos, sabe? Do pessoal. O pessoal de hardware precisa de aplicação, né? Para vender as coisas deles. Então, é super natural que eles venham e falem, não, vamos tentar ajustar aqui e seguir juntos, né? Então, algo nessa direção. Valeu, obrigado. Imagina. Antes de passar a palavra para o Serra, vou ler aqui a pergunta da Gisele Freitas. A diferença da arquitetura influencia na simulação? Se sim, de qual maneira? Alguma arquitetura que produz menos ruído? Que pergunta maravilhosa. Você quer comentar, Rafa? Posso falar? Pode falar. Não, então, realmente, assim, a arquitetura influencia bastante, tá? Então, uma coisa muito grande, um problema muito grande quando a gente pensa em hardware é a conectividade entre os qubits. Então, nos qubits supercondutores, por exemplo, da IBM e tal, a gente são coisas rígidas, né? São uns loopzinhos lá, microfabricados no chip. Então, um qubit está do lado do outro, você tem esses vizinhos próximos. E é isso, né? É com os vizinhos próximos que a gente tem uma interação direta, causa precisa emaranhar e coisa do tipo. Mas existem alguns algoritmos, como, por exemplo, esse aqui, que foi um dos que eu mostrei, que ele precisa... Olha só, eu tenho que comunicar, eu tenho que aplicar uma operação quântica entre o primeiro qubit e o terceiro qubit. E tem alguns algoritmos que é assim, entre o primeiro e o último, sabe? Então, essa interação de longa distância em hardwares, em arquiteturas limitadas, como, por exemplo, supercondutores atualmente, assim, dificulta. A gente precisa ter que adicionar algumas outras operações, que são chamadas de swap, para a gente ficar realmente trocando e, no final, ter a operação lógica como um todo, que representa essa interação de longa distância. Então, a arquitetura, acho que a principal coisa, assim, né, um dos principais pontos que influenciam em ruídos tem a ver com isso, tá? Com essa conectividade. Por exemplo, no caso dos íons aprisionados, é conectividade completa. Né? Eu não tenho nada rígido, não tenho fio ligando os nossos átomos. O que eu vou ter que fazer é mudar o átomo de lugar, né? E é literalmente isso. Você pega o laser assim, muda, interage com o outro, volta, é muito legal. Então, aí beleza. Mas é um pouco mais lento, porque você tem que realmente mudar as coisas, né? De lugar. Então tem vários desses trade-offs, tá? E esse é um aspecto apenas. Tem aí diversos outros aspectos que diz respeito ao ruído mesmo. A forma como o sistema quântico interage com o ambiente, que depende também da arquitetura. Então tem N coisas que sim influenciam ruídos, influenciam a performance em última instância. Tá? E é altamente dependente sim da arquitetura. Rafa, se quiser. Sim. Lembrando também que a escala também influencia no ruído, né, na decoerência, né? Isso a gente sabe, tá? Então um grande problema. Perfeito. Obrigado. E você perguntou sobre simulação, né? Só para falar. Simulação é a mesma coisa, assim, quando a gente quiser simular um circuito quântico usando um computador clássico, essa questão da escala que o Rafa falou é muito importante. Chega uma hora que é impossível mesmo. Tem alguns tipos de gates quânticos que são conhecidamente difíceis de simular, e aí fica difícil, né? Tem limites assim, mas é porque a gente está querendo simular algo que com o computador clássico, né? E é nesse sentido. Mas bom, isso aí. Boa. Serra? Oi, pessoal. Deixa eu ver. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Eu não consigo abrir aqui a câmera, mas, bom, é muito bom vê-los, né, aqui novamente e apresentando esse colóquio muito bacana. Eu acho que vocês apresentaram um colóquio exatamente do espírito, né? Bem amplo, com poucas questões técnicas e tal, né, que deu para todo mundo entender, inclusive até um estudante de graduação, né? Ótimo colóquio, obrigado. Pessoal, eu tenho algumas questões, né? Eu queria que vocês falassem para a gente, que eu acho que é interessante, né? O FABC se propõe a ser essa universidade multidisciplinar, e vocês, né, se formaram nesse ambiente, e essa área é uma área de pesquisa muito multidisciplinar. Você precisa juntar conhecimentos de física, engenharia, matemática, aí agora mercado financeiro, computação, né?
Eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho, assim, rapidamente, se vocês acharam que a formação multidisciplinar da UFABC ajudou vocês nisso, né? E se vocês acham que ainda falta alguma coisa, né? Porque já tem algumas universidades ao redor do mundo abrindo cursos de engenharia quântica, né? Ou engenharia em tecnologias quânticas. Eu acho que é algo que a gente deveria fazer na UFABC, que já está mais ou menos preparada para isso. Aí depois eu tenho outras questões ligadas aí ao mercado financeiro, se o Breno me permitir, né, fazer mais de uma pergunta, né? Boa, beleza. Rafa, começa falando aí, depois eu complemento. Não, maravilha. Eu acho, assim, particularmente a UFABC, inclusive o BCT, tem muitos pontos positivos, tá? Então, às vezes eu me vejo pensando em coisas e fazendo coisas que eu aprendi lá em NI, assim, sabe? Então, são coisas, assim, que você não ligaria, né? Eu nunca pensaria que eu ia usar NI a esse nível atualmente, né? Mas são coisas que a nossa formação realmente nos proporciona, tá? É bem ampla, assim, essa formação de cientista. Mas eu acho que, assim, ainda tem alguns detalhes, né, que eu acho que falta bastante, né? Eu sinto muito falta no BCT, principalmente de uma base estatística muito, muito forte, assim, né? E principalmente em uma base de programação, tá? Então, tudo que a gente vai fazer atualmente exige, né, programação, assim, é algo que eu sinto falta. Mas, no geral, eu acho a nossa formação, tanto de BCT quanto de física, muito boa, tá? Falou tudo, eu concordo plenamente, assim. Claro que tem alguns gaps, acho que tendo mais programação, tendo mais estatística, ficaria ainda mais legal, melhor, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito legal da formação interdisciplinar é um pouco, sei lá, uma questão de plasticidade mental, assim, sabe? A gente no BCT, tendo que estudar essas coisas tão diferentes, eu acho que ajuda depois na carreira a gente começar a absorver bem conteúdos que a gente, sabe, não tem uma familiaridade tão clara, né? Fica mais fácil. Então, de fato, dependendo de onde você vai aplicar, você vai trabalhar com farmácia, química, você vai ter que aprender os negócios que talvez você não viu. Finanças também, umas coisas de risco, umas coisas de mercado, assim. É muito legal você ter esse hábito, né, de já ter se disposto a coisas tão diferentes. Então, certamente, eu acho que ajudou muito, 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 né? E eu concordo plenamente, professor. Eu acho que a UFABC é o lugar para ter, assim, algo de uma graduação, pós, em tecnologias, em engenharia quântica, né? O lado experimental é um lado muito interessante, né? Que, de fato, a gente tem pouco, assim, eu acho que seria legal. Mas ainda assim, sabe, tem tanta coisa que a gente faz além de não ser o hardware, né? Tem muita coisa e, pô, mesmo o hardware, a UFABC tem laboratórios tão legais, então é o lugar perfeito. Eu estou muito ansioso para no futuro rolar um negócio desse e eu vou fazer muita propaganda. Bom, a segunda pergunta, se o Breno me permitir, né? Recentemente, o Exército Brasileiro se interessou por tecnologias quânticas e começou a chamar um grupo de pessoas aí para discutir e tal, porque isso, inclusive, está no grande financiamento, né, de tecnologias quânticas que está rolando nos Estados Unidos e tal, né, o Quantum Initiative, Quantum Act, não lembro exatamente o nome que eles deram no Congresso, que é uma questão de soberania nacional. Então, já tem conversas por aí sobre proibição de exportação de certos componentes dos refrigeradores de diluição de óleo líquido, que vão dificultar, né, países que não produzem esses componentes a conseguir refrigerar alguma coisa em milikelvin, né? Enfim. Então, e você sempre pode, em algum momento, rompeu relações diplomáticas, ou um determinado país resolve estabelecer sanções e não te deixa mais acessar na nuvem aquele servidor que está em outro lugar, né? Então, por uma questão de soberania nacional e segurança, a gente precisa desenvolver esse tipo de tecnologia também no Brasil. Então, precisaria ter uma iniciativa governamental e isso envolve bastante investimento, não só em equipamento, como em pessoas, né? Tem que ter um grupo de pessoas sendo financiadas de maneira mais ou menos perene para a coisa ir para frente. Então, aí a pergunta, não sei o quanto que vocês podem falar sobre isso, né? Se o Itaú tem algum plano, percebendo então que essas aplicações, né, têm se tornado cada vez mais palpáveis, os grandes bancos, né, entrando aí com força total nessa história, tem esses projetos de governos europeus, né, de grandes facilidades para a computação quântica e tal, né? Se vocês percebem algum interesse, ou já viram alguma discussão no mercado financeiro, né,
de ter um investimento também em hardware no Brasil, né? Perfeito. Assim, então, não ouvi, tá? Então, não existe essa discussão no momento atual. Hoje, todas as empresas, assim, né, as que eu tenho contato, estão muito numa questão, olha, vamos pensar em soluções, vamos nos preparar, e tem pouca discussão no lado do hardware. Eu concordo muito com o que você disse, que eu acho que de fato, deu algum ruim, fechou fronteira, você não acessa mais, perdeu o acesso, né? Então, eventualmente, é importantíssimo, por questão de soberania nacional, nós termos um hardware quântico, né? E eu vejo que é um caminho natural, talvez um pouco mais médio e longo prazo, sabe? Porque, primeiro, é um negócio arriscado do ponto de vista assim, de equity, né? Pode ser que não dê em nada, então as empresas decidirem investir hoje já é algo legal, mas elas acho que não vão tão longe, vamos pôr dinheiro em hardware por enquanto. Depois que, como que eu vejo o caminho, né? Fizemos provas de conceito usando esses outros hardware, vimos o valor, aí eu não duvido, sabe? Aí eu realmente não duvido, mas eu acho que tem um caminho a ser percorrido até lá, certo? Acho que está numa fase bem mais de prospecção, né? Ver realmente, né, como a tecnologia, quais as soluções que se conseguem com a tecnologia para depois, né, passar para uma fase mais de investimento mesmo. É um pouco o papel de vocês aí, convencer os investidores, né, a investir, né? Também. Quer dizer, o nosso papel na universidade talvez também seja um pouco esse, né? Sim. Uma última pergunta. Nesse momento, qual que é o tamanho do time no Itaú que trabalha nessa prospecção aí, né, de possibilidades em tecnologias quânticas, algoritmos, e se existe algum plano, né, alguma possibilidade, sei lá, num tempo, né, não muito longo, né, de aumentar esse time, né? Como é que está atualmente? Legal. Eu acho que eu não posso falar exatamente o tamanho, assim, mas o que eu posso dizer é que, sim, existe muita vontade, né? Nós queremos atrair cada vez mais pessoas interessadas e talentos, tanto que internamente a gente faz um grande trabalho de divulgação, mandando seminário, toda semana a gente se encontra, ensina Qiskit, coisas do tipo, para disseminar a palavra e identificar pessoas que se interessam, e isso internamente, mas externamente também, eventualmente, né? Então, uma coisa que hoje, assim, eu quero trabalhar com computação quântica, eu gostaria de ir por Itaú, tem muito uma coisa, hoje está muito relacionada à ciência de dados, tá? Porque é uma estrutura que tem certa relação e tudo mais. Então, a diretriz é assim, olha, eu gostaria de trabalhar com isso, né? Vire cientista de dados, uma vez lá dentro a gente pode discutir formas de se envolver diretamente com computação quântica, né? Mas, então, sem dar muitos detalhes, essa é a orientação geral. E sim, mas definitivamente gostaríamos de crescer e a ideia é essa, né? Juntar pessoas interessadas para fomentar cada vez mais. Legal. E também tentar parcerias aí, até com a academia também, né? Futuramente, assim, né? Exatamente. É uma coisa conhecida, né? O Itaú ele tem algumas parcerias com alguns centros, né, de pesquisa, universidades. Uma famosa é o C2D, Centro de Ciência de Dados, lá na Poli. E assim, que é isso, né? Motivar esse diálogo, essa ponte e ser benéfico para ambos os lados. Enfim, é algo que eu vejo que seria frutífero demais acontecer em computação quântica, né, em tecnologias quânticas. Então, vamos caminhar para essa direção. Acho que é bem frutífero. Obrigado pelas respostas. Sem dúvida, boa parte dessas startups que estão aí, né, no mercado europeu e tal, norte-americano, saíram das universidades, né? E a diferença é que fora do Brasil é mais fácil conseguir investimento desses fundos de capital de risco e tal, né? Mas também você precisa ter uma certa massa crítica de pessoas qualificadas para poderem trabalhar nessas empresas, né? Então, enfim, a universidade tem o papel de formar essas pessoas, mas também de interagir com o mercado, né? Espero poder interagir mais. Obrigado, exatamente, pessoal. Até mais. Muito obrigado. Valeu, professor. Henrique.
Oi, André, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Oi, André, oi, Rafael, muito bom revê-los. Tudo bom? Obrigado aí pela palestra incrível. Eu tinha várias perguntas, mas eu vou reduzir a uma pergunta somente. Acho que a gente está no slide certo, inclusive, essa parte de misturar computação quântica com machine learning, né? Eu queria que vocês comentassem, né, um pouquinho mais, assim, como é que vocês fazem isso, qual que é a intersecção exata, vocês têm dados de treinamento, dados de teste, como é que isso acontece? Se, por exemplo, você pode usar um quantum annealing para substituir lista de gradiente lá na hora de treinar a sua rede neural, como é que isso qual é essa intersecção entre essas duas áreas aí, o que vocês têm feito e visto, assim, mas especificamente nessa questão de prática, né, do machine learning com a computação quântica, porque pelo que vocês comentaram, eu entendo que a gente ainda não tem uma aplicação geral de aprendizado de máquina e computação quântica, da forma como a gente faz ciência de dados hoje, né, de trabalhar com uma rede neural quântica, quantidade de volume de dados, a gente ainda não faz isso com o computador quântico. Então, comentar um pouquinho mais sobre isso, queria ouvir vocês falar, por favor. Não, muito legal. Ótima pergunta, Henrique. Obrigado. Inclusive, nossa área de pesquisa, né? Então, eu fico aqui, já me comprometo, caso vocês queiram, a gente possa voltar a te dar um seminário de Quantum Machine Learning. A gente fala em detalhes das propostas e tal, mas muito brevemente. A resposta correta é uma área que está nascendo, tá? Existem algumas propostas diferentes de exatamente qual que é o tipo de vantagem que a gente espera e qual que é o tipo de operacional. Até hoje não está muito claro, assim, uma coisa, existem trabalhos que querem ter aquele tipo de vantagem do Shor, de Grover, de complexidade, vamos fazer mais rápido. Tem uma outra linha que não é fazer mais rápido, vamos fazer melhor. Em termos de ciência de dados, de machine learning, esse melhor é em generalização. Vamos ver se a gente consegue generalizar melhor, explorar melhor o espaço, né, de features e coisa do tipo. Então, isso só para introdução. E aí, na sua pergunta, coisa bem prática, na prática é parecido. Assim, a gente tem que usar extensivamente todas as ferramentas de ciência de dados. Então, conhecimento, treino, teste, todas as metodologias, tudo isso existe. Tá? O que muda na hora que a gente for construir a função hipótese, né, o que vai ser o nosso modelo, a gente substitui tudo ou parte por alguns elementos quânticos. Tá? Então, você pode fazer um circuito quântico que vai ser o seu classificador. E aí você tem uma primeira camada que vai carregar os dados, representar os seus dados clássicos no circuito com um estado quântico. Aí você tem essas camadas parametrizadas, muito parecido com rede neural, né, com os parâmetros livres que são aprendidos no processo de otimização. Então, tem muitas propostas e, assim, é Python, tá? Isso que é a parte legal. A gente propõe, né, essas arquiteturas específicas, como que a gente carrega, como a gente faz a parte variacional e programa com classe, assim, coisa bem natural mesmo, né? Então, as principais bibliotecas que a gente utiliza são essas que eu mencionei, o Qiskit e, em particular, essa PennyLane aqui. PennyLane, como eu falei, é uma das minhas preferidas, porque ela permite a gente integrar essas coisas quânticas com frameworks de redes neurais clássicas, tipo o PyTorch e o TensorFlow, sabe? Assim, você integra e parece que você nem tá nem sentindo, né? Claro que é perigoso essas coisas caixa preta, é importante entender, mas tem muitas ferramentas assim, mas, como você falou, nada com muitos dados. Então, o que a gente tem que fazer é pegar uma subamostra, coisas pequenas, isso tudo simulado, né? Simulando o que seria o computador quântico, caso a gente não queira enviar o job para ser executado no hardware de fato. E por isso que dado que a gente vai simular, não dá para fazer coisa muito grande, senão fica 2 dias treinando uma coisa pequenininha, um modelo pequenininho, né? Aí, bom, Rafa, pode complementar à vontade? Maravilha. É interessante a relação do machine learning com computação quântica, porque ela assim, nas duas direções, né? Você tem tanto, né, usar a computação quântica para melhorar machine learning, e você tem tanto também a questão de usar machine learning para melhorar, né, alguns processos e alguns experimentos relacionados à mecânica quântica, à computação quântica, tá? Então, é uma relação, assim, eu penso, imagina uma gangorra, né? Sei lá, a computação faz, né, o machine learning subir e vice-versa, né? Fica aquela coisa, assim, uma relação bem interessante. Legal. André, deixa eu só ver se entendi. Então, por exemplo, você pode pegar um dataset tipo MIRIS, aquele introdutório de ciência de dados ali, e trocar um KNN por um computador quântico ali, ele vai classificar
os tipos de flores que você tem. Seria isso, assim, isso é o que já dá para fazer. Exatamente isso, inclusive o dataset canônico que a gente usa, porque é pequeno, né? E aí é literalmente isso, cara. A gente pega cada observação, a gente tem 4 features lá, né? Então cada observação vai ser carregada num circuito quântico, e aí a gente tem essa camada, o feature map, né? Que vai carregar, representar as features num estado quântico, e aí a gente tem outros gates parametrizados que vai fazer a classificação. No final, a medida do circuito é a predição do modelo. E aí o que a gente faz? Constrói uma função de custo, minimiza a função de custo e otimiza os parâmetros, bem no fluxo mesmo de computação, de machine learning que a gente conhece. E aí tem várias propostas. Você pode, em geral, a gente usa essas chamadas rotinas híbridas, onde o forward propagation, tipo, a informação passando do input até a predição é quântica, e é quando a gente mede, a gente constrói a função de custo clássica para otimizar. E a otimização é clássica. É uma proposta. Outra proposta é fazer a própria otimização com, né, o gradiente descendente, a otimização no computador quântico. Aí você pode fazer essa rotina completa quântica. Então tem proposta atrás de proposta, mas é literalmente isso, cara. É bem isso mesmo. Perfeito, obrigado. Imagina, cara. Valeu, ótima pergunta. E, de novo, se quiserem, a gente volta para falar de quanto machine learning aí também, que vai ser um pouco mais técnico, é bem divertido. Depois eu vou te pingar lá no WhatsApp. Lá. Beleza, pode chamar. Valeu. Ô, André, não sei se talvez aqui seja o melhor espaço para uma palestra dessa, mas a gente pode conversar de você fazer isso lá no grupo de informação quântica da UFABC. Perfeito. O que vocês quiserem, estamos aí. Estamos disponíveis. Beleza. Boa. Então é isso. Eu não tenho mais perguntas. Eu agradeço novamente a todos aí a presença e principalmente ao Rafael e ao André pela palestra. Muito obrigado, viu? E obrigado pelo convite. Muito obrigado, a gente que agradece. Valeu, pessoal. Grande prazer. Tchau, gente.